Sell in May and go away. A tradicional e mística lenda do mercado financeiro não funcionou dessa vez e o Ibovespa subiu 8,57% em maio. Quer entender o que aconteceu e ainda se preparar para junho? Confere aqui no De Olho no Mercado. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus Soares, analista da Rico, e junto com meus parceiros Lucas Colas e Paulo Azogo, a gente vai contar para vocês o que a gente espera para esse mês que está chegando e contar também um pouco do que aconteceu no mês anterior. Vamos lá? Maio é sempre um mês difícil para as bolsas, tanto é que existe até uma frase muito famosa que diz o seguinte: Sell in May and go away. Traduzindo para o português significaria venda em maio e vai embora. E isso na verdade essa frase teve origem de uma lenda inglesa. Isso porque muitas décadas atrás, os investidores ingleses saíam de Londres para o interior do país para passar as férias de verão. Então, durante esse período, que vai de maio até setembro, a bolsa tinha pouca liquidez ou os investidores vendiam em maio até para arcar com os custos dessas férias e somente voltavam ali em outubro. Então, quem vendia em maio para recomprar em outubro deixava de perder dinheiro, E isso pode parecer besteira, mas quando a gente pega alguns estudos feitos por consultorias americanas que mostram o desempenho das bolsas americanas, principalmente o S&P 500, durante esse período, que vai de maio até outubro, e compara com o desempenho de novembro até maio, a maioria das bolsas tiveram desempenhos melhores no período que vai de novembro até março, até maio. Então, assim, pode parecer besteira, mas o mercado realmente olha com muita atenção maio. E olhando para o Brasil, sem dúvida nenhuma, maio é um dos piores meses da Bolsa. Mais recentemente, a gente teve o Joesley Day, que foi o mês que a Bolsa caiu muito forte, até por culpa daquelas ligações entre o ex-presidente Temer com os executivos da JBS. A gente teve também, em 2018, a greve dos caminhoneiros. 2019 foi um pouco melhor, a bolsa subiu, mas geralmente maio é um mês terrível para a bolsa. Se a gente pegar nos últimos 20 anos, nesses 20 anos, 13 maios ficaram no campo negativo. Então, assim, sem dúvida nenhuma, é um mês super difícil. Inclusive, o Thiago Salomão tinha comentado no vídeo anterior, no panorama para maio, ele tinha citado isso. E realmente, a gente estava num período super difícil. Mas, como eu disse para vocês, a bolsa subiu 8,57% em maio. Quem olha esse número expressivo acha que foi um mês tranquilo, mas o mês esteve longe de ser tranquilo, foi um mês bastante caótico. Até a primeira quinzena do mês, a bolsa estava caindo 3,57% e o dólar estava disparando 10%, quase batendo ali nos R$6, uma marca super relevante, uma marca importante. E o que estava acontecendo? Então, primeiro, o coronavírus, os casos de coronavírus aqui no Brasil estavam numa trajetória ascendente, ainda estão, mas naquele momento parecia que o Brasil não estava conseguindo controlar os casos, a gente estava saindo inclusive em revistas, em matérias de jornais estrangeiros, então a gente estava sendo muito mal visto, tanto por nós brasileiros, como também pelos investidores de fora. Além disso, quanto mais tempo a gente fica de quarentena, mas o governo teria que continuar arcando com auxílios emergenciais, até porque não tem como você deixar a população na mão. Isso preocupa muito o mercado, porque o Brasil tem uma dívida elevada, o Brasil não tem condições de continuar arcando com esses custos, e ao mesmo tempo que isso foi acontecendo, o Congresso começou a discutir a possibilidade de haver reajustes salariais para servidores públicos olhando para 2021. Lembrando que uma das consequências de a gente continuar arcando com os custos é que, como contraparte, os servidores públicos iriam fazer um esforço para não subir salários até pelo menos 2021. O que a gente estava percebendo é que isso não iria acontecer e que iria haver reajuste salarial mais para frente. Então o mercado começou a se preocupar se por acaso o Brasil iria romper com a lei do teto dos gastos fiscais, que sem dúvida nenhuma, foi uma das leis mais importantes para a gente ter um controle sobre a inflação e conseguir baixar juros, Ou seja, nessa lei o governo é obrigado a não gastar mais do que a correção da sua dívida pela inflação. Então, esse teto dos gastos é uma lei super importante que não deve ser rompida, e diante de tudo isso que eu falei, o mercado começou a cogitar que essa lei poderia ser rompida, isso é, que o governo não iria ter muito controle sobre os seus gastos fiscais.
tá? Então, bolsa caindo, dólar subindo, e quem vendeu nesse momento certamente perdeu um dos melhores rallies que a bolsa já teve. Se a gente pegar ali do dia 15 de maio até o fechamento do mês, a bolsa teve um rally de 12%, subiu sem parar, né? Fechou ali próximo de 88 mil pontos, ou seja, quem vendeu em maio, achando que ia ser um mês difícil, ou quem vendeu ali no pior momento possível, né? Quando a gente achou que o Brasil iria de fato acabar, sem dúvida nenhuma deixou na mesa uma baita valorização de 12% ou de 8% no mês. Foi uma alta expressiva, foi a segunda maior alta do século para o mês de maio, tá? E os motivos para isso, né? O que aconteceu que fez o Bovespa subir tão forte, tão rápido nessa última quinzena de maio? Vamos lá. Ó, ali no pior momento de maio, né, quando a bolsa caía 3,57%, ninguém queria investir no Brasil, principalmente investidor estrangeiro que via as capas de jornais, a maneira ruim que a gente estava combatendo o coronavírus, né? Então, as expectativas com relação ao Brasil eram já muito baixas e qualquer melhorazinha que a gente tivesse, tanto no cenário político, né, quanto no cenário econômico, ou mesmo em relação aos casos de coronavírus, qualquer melhora iria ser muito bem vista pelo mercado, ou seja, qualquer coisa que melhorasse, a bolsa já poderia andar muito bem. Quando a gente compara a nossa bolsa com o S&P 500 ou com o Nasdaq, que é o índice de tecnologia das ações lá nos Estados Unidos, o Nasdaq já está subindo e o S&P 500 está muito próximo da estabilidade. Ao mesmo tempo, o Ibovespa, mesmo com a alta de maio, cai 24% no ano, e lá nesse momento, que foi o pior momento de maio, caía ainda mais, né? Então, assim, qualquer melhorazinha poderia melhorar. E aí a gente começou a ver o quê? A gente começou a ver o presidente Bolsonaro se aproximando dos governadores, se aproximando do presidente da Câmara, se aproximando do Senado. Então a gente começou a ver uma união maior em busca de uma solução que fosse tanto do lado da saúde como do lado da economia. A gente teve a divulgação do vídeo ministerial, né, que aparecia lá o Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça, e o Bolsonaro. E a verdade é que o vídeo não trouxe nenhuma grande novidade, né? E ao mesmo tempo a gente teve o veto presidencial, né, o veto de Bolsonaro, que seguiu as recomendações do Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, vetando a possibilidade de reajustes salariais aos servidores públicos. Então, assim, esses três fatores fizeram com que o mercado começasse a acreditar que o pior ficou para trás. E como aquilo que eu disse, né, qualquer melhorazinha a bolsa iria andar, isso sem dúvida nenhuma foi um grande combustível para a alta que a gente viu. E somada essa melhora no nosso ambiente político, a gente também teve ventos positivos vindo de fora, né? A gente já começa a ver as grandes economias, a gente pega ali Estados Unidos, países da Europa já falando em reabertura de suas economias. Os Estados Unidos, inclusive, já está reabrindo os seus serviços. A gente vê também o mundo falando em torno de uma possível vacina ou de possíveis remédios de combate ao coronavírus. E a gente sabe, né, que essa é uma crise que tem prazo de duração. A gente não sabe quando que ela vai terminar, mas no pior dos casos é quando uma vacina ou uma combinação de remédios surgirem, né? Isso vai acabar saindo em algum momento, visto o tanto de esforço do mundo que a gente tem visto na tentativa de achar alguma solução de combate ao coronavírus. Então, esse foi o panorama de maio. As bolsas terminaram super positivas ali no final do mês. E aí, o que esperar para junho, né? Se a gente pega ali da mínima de março, quando a bolsa chegou a bater ali 63 mil pontos, até os 88 mil de agora, a bolsa já sobe 37%. E você deve pensar, putz, subiu forte assim, subiu forte em maio, melhor ficar de fora agora, né? Mas a verdade é que, assim, primeiro, a gente não pode tentar adivinhar o mês seguinte, né? O investimento em ações, ele é um investimento de longo prazo, né? Você não está comprando ações para ficar um mês e sair, né? Uma empresa geralmente não muda em um mês. Pode acontecer, mas é muito mais difícil. Então você tem que ter sempre um viés de longo prazo. E quando a gente olha para o Brasil, a gente vê que a gente ainda está muito atrás na comparação com outras bolsas. Ou seja, a expectativa com o Brasil ainda é muito pequena. O S&P está caindo só 5% no ano, o Nasdaq já está subindo, então e a gente continua caindo 24% no ano. O nosso dólar, que chegou a quase bater R$6, abaixou um pouquinho, está lá em 5,40, mas o real ainda é uma das piores moedas do mundo, então as expectativas ainda estão bem ruins, né? Os resultados corporativos do primeiro trimestre foram divulgados durante o mês de maio, e a expectativa é que de fato os resultados piorem a partir do segundo trimestre. Mas
todo o mercado já revisou essa piora. A gente teve uma revisão negativa para o lucro das empresas na faixa de 40% para esse ano e de 15% para o ano que vem. Ou seja, a piora dos resultados também já está no preço. Além disso, a gente vai ter ali no dia 17 de junho a reunião do Copom, onde espera-se que a Selic vai cair ali para perto da faixa de 2,25%. A Paula Zogby vai falar mais sobre isso e a gente tem escutado já um consenso no mercado que diz assim, com uma taxa de juros em 2,25%, o investidor ele vai acabar tomando mais risco em ativos reais. E a bolsa é um ativo real, o imóveis é um ativo real, então esse fluxo financeiro deve continuar vindo, né, das pessoas físicas ou de outros investidores para a bolsa, o que deve acabar sustentando o nosso Ibovespa. Acho que é importante a gente frisar aqui que no longo prazo o que sustenta a bolsa é o lucro das empresas, mas é importante a gente ver que esse fluxo pode permanecer na bolsa por mais tempo. Então, a gente seria mais ou menos isso que a gente espera para junho, sempre visando o longo prazo. A gente acredita que a bolsa deve continuar pelo menos nesses patamares e a gente tem aí o viés de alta. As coisas podem piorar, de fato a gente pode ver o desemprego aumentando consideravelmente, as empresas vão começar a reportar resultados piores, mas isso em parte já pode estar no preço das ações. Beleza, pessoal? Fique agora com o Lucas Collazo, ele vai falar um pouco traçar um pouco do panorama de fundos de investimentos para vocês. Um abraço, até mais! Fala aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas Collazo, para quem não me conhece ainda, eu sou analista de fundos e estrategista de alocação aqui na Rico. Se você é um dos nossos 3 leitores do Rico Matinal, já deve me conhecer, mas aqui no De Olho no Mercado eu estou estreando, então muito prazer, pessoal. Bom, eu vou fazer aqui para vocês um panorama do que foi o mês de maio sobre os fundos de investimento. Bom, como o Mateuzinho comentou aqui com vocês, basicamente a gente teve um belo de um rally, tanto aqui na Bolsa Brasileira quanto na Bolsa lá fora, né? E os fundos que estavam mais otimistas e já vinham tomando um pouco mais de risco, aproveitando as quedas do mercado, surfaram bem isso, né? Que fundos são esses? Alguns fundos multimercados macro, que tinham posições tanto aqui como lá fora. A maior parte deles estava mais otimista até com bolsas internacionais, principalmente a bolsa americana. Mas aqui também alguns tinham pelo menos uma posição, nem que fosse pequena, em Ibovespa e acabaram aproveitando aí esse momento de alta do mercado. E claro, naturalmente, os fundos de ações que sempre vão ter ali pelo menos 2/3 da carteira investida em ações aqui no Brasil. Então eles acabaram aproveitando esse rally para diminuir um pouco as perdas que eles tiveram durante esse ano. E um outro ponto também que foi bem interessante de acompanhar é a discussão de dólar, né? O que a gente viu foi muitos gestores de forma consensual, principalmente os fundos multimercados que podem investir em moedas, né, de forma mais abrangente. Muitos gestores estavam bem otimistas com a moeda, achando que a moeda ia seguir forte, ia continuar essa trajetória de valorização, e esse discurso mudou um pouco agora, né? Tem gestor achando que não vai mais valorizar, não tem mais espaço e até desfizeram a posição, e tem alguns que estão até vendidos, apostando aí num recuo do dólar, o dólar se enfraquecendo daqui para frente, principalmente pensando na normalização dos mercados e os investidores voltando a tomar risco, deixando de ter a moeda aí como um investimento super relevante do portfólio. Então, esse foi um pouco do panorama de maio, das principais discussões e posições que esses fundos vêm tomando, né? Olhando daqui para frente, o que a gente continua bem otimista e bem confortável em ter nas nossas carteiras são os fundos multimercados, desde os fundos macro, fundos long and short e fundos quantitativos. O porquê, né? Porque eles têm uma alta flexibilidade, o que é super importante quando se pensa numa estratégia de investimento de longo prazo, porque eles podem investir nos mais diversos ativos, tanto em posições apostando a favor, como em posições apostando contra, né? E essa flexibilidade atrai a gente bastante, e também porque eles geralmente se comparam com o CDI, tem como objetivo bater o CDI no longo prazo. O CDI que constantemente é positivo, significa que independentemente do cenário econômico que a gente tiver, esses fundos vão estar sempre buscando um resultado positivo para a sua carteira. A gente continua bem otimista com esses fundos, além, obviamente, das posições de Bolsa Brasileira, por mais que o cenário seja bem turvo no curto prazo,
A gente continua tendo posições em fundos de investimento em ações aqui no Brasil, só que tá certo que é uma posição bem menor, né? Nas nossas carteiras de perfil moderado, essa posição chega a ser 10%, nas agressivas, no máximo 20% de posição em bolsa brasileira, tá? E claro, a gente complementa com a bolsa internacional, que a gente segue bem otimista, principalmente olhando para o horizonte de longo prazo. A tese de tecnologia, uma tese super fraca aqui no Brasil, nossa bolsa é pouquíssimo tecnológica, é uma tese que a gente acha bem razoável e acha que no médio e longo prazo vai ser bem interessante estar posicionado, acompanhando, surfando a onda das empresas de tecnologia, que é uma tese bem vencedora. Bom, esse é um pouco do panorama, tá? Sobre fundos de investimento, que foi maio, o que a gente está olhando daqui para frente. Espero ter ajudado vocês e eu vou passar a bola agora para a Paula para ela fazer um panorama para vocês sobre a renda fixa. Um beijo, galera! Oi pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Paula Zogby, eu também sou nova aqui no De Olho no Mercado e hoje eu falo sobre as perspectivas para a renda fixa no mês de junho de 2020. Maio foi mês de corte na Selic, o Copom cortou em 75 pontos base a nossa taxa básica de juros e já sinalizou que agora no mês de junho deve fazer um novo corte de até 75 pontos base de novo. Isso levaria a nossa Selic para 2,25% ao ano, né? Seria uma nova mínima histórica aí para a nossa taxa básica de juros. A reunião do Copom é nos dias 16 e 17 desse mês, então a gente vai ficar de olho aí no que essa reunião do Banco Central vai trazer para a gente em termos de juros. E o último boletim Focus de maio já mostrou taxas de juros reais negativas para daqui a um ano. Na verdade, já alguns boletins de maio mostraram essa perspectiva. O que isso significa, né? Significa que a expectativa dos economistas para a Selic menos a expectativa desses mesmos economistas para a inflação medida pelo IPCA já está menor do que zero, o que significa rendimento negativo para um título que pague 100% da Selic, por exemplo. Isso torna mais difícil ganhar dinheiro na renda fixa, mas não impossível. Aliás, vários investidores já perceberam como fazer isso. O último balanço do Tesouro Direto mostrou que a maioria dos investidores em abril optou por títulos indexados ao IPCA, que são aqueles títulos do Tesouro IPCA+, que pagam o IPCA daquele período mais uma taxa ao ano. 58,4% dos títulos emitidos pelo Tesouro em abril foram do tipo IPCA+, e 24,2% foram do tipo Selic. Para junho, a gente tem uma expectativa parecida de que você deve sim continuar olhando mais para os títulos indexados ao IPCA. Isso porque a gente vê a inflação aí pressionada por um estresse fiscal, um possível estresse fiscal nos próximos anos. Isso significa que os títulos indexados ao IPCA têm mais chance de remunerar melhor do que aqueles que são pré-fixados ou os que são pós-fixados, indexados ao CDI ou à Selic. Por outro lado, vale lembrar que ter um dinheiro investido em títulos ou fundos com liquidez diária é obrigatório. É cada vez mais importante você ter uma reserva de emergência, porque o estresse no mercado não acabou e você precisa sim proteger o seu patrimônio. Tá legal? Até o próximo De Olho no Mercado.